E aí, hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, gera muita discussão. A tal da leitura dinâmica. A pergunta que não quer calar é: isso funciona mesmo? A resposta curta é sim. E para qualquer um, sim também. Mas calma, não é nenhum passe de mágica, tá? O segredo todo está numa mudança, uma mudança bem profunda na maneira como o nosso cérebro lida com as palavras. Bora entender que história é essa. Ok, vamos direto ao ponto que todo mundo quer saber. Dá mesmo para ler um livro por dia? Fala a verdade, parece coisa de filme, né? Algo meio sobre-humano. Mas olha, a resposta para isso talvez surpreenda muita gente. Vamos separar o joio do trigo e ver o que é verdade e o que é só mito nessa história. Então qual é o primeiro segredo, a grande virada de chave para destravar uma leitura mais rápida? É entender uma coisa fundamental. A maioria das pessoas, sem saber, lê do jeito mais lento que existe. É como se a gente estivesse tentando correr uma maratona usando um carro em primeira marcha, sabe? A gente usa uma parte do cérebro que simplesmente não foi feita para velocidade. E aqui está o pulo do gato. Olha só a diferença. A leitura que a gente aprende na escola é auditiva. A gente literalmente ouve cada palavra dentro da nossa cabeça. Essa vozinha interna, sabe? O problema é que isso nos limita a velocidade da fala, que fica ali entre 150 e 250 palavras por minuto. É um gargalo. A leitura dinâmica, por outro lado, é visual, pura e simplesmente. A meta é treinar os olhos para fotografar blocos de palavras, de uma vez só. É se libertar dessa barreira do som e, com isso, multiplicar a velocidade que a gente absorve o conteúdo. Tá, mas como é que se faz essa transição para uma leitura mais visual? A resposta é até engraçada de tão simples. Não precisa de aplicativo, de tecnologia, nada disso. É uma ferramenta que, olha, quase todo mundo tem aí do lado agora mesmo. Um marcador de ritmo, ou como chamam, um pacer. É isso mesmo. Usar o dedo ou uma caneta, qualquer coisa, para ir guiando a leitura, sabe? Deslizando embaixo da linha. Isso força os olhos a manter um ritmo, um fluxo constante. E o efeito disso é poderoso. Primeiro, acaba com a tal da regressão, aquela mania que a gente tem de ficar voltando para ler a mesma palavra de novo, sabe? Isso quebra totalmente a concentração. E segundo, com o tempo e a prática, a velocidade do movimento ajuda a calar aquela vozinha interna, a subvocalização. É um treino mesmo. Beleza, agora que a gente entendeu a base, vamos para a parte prática, para o método. Porque não é só sobre mover os olhos mais rápido, não. É sobre ter uma estratégia, uma forma inteligente de atacar qualquer texto. E para isso existe um sistema bem estruturado, de 5 passos. Pensa nesse sistema como um plano de ataque em 5 etapas. Primeiro, preparar. Antes de mais nada, por que ler isso? O que se quer encontrar aqui? Definir um objetivo, sabe? Depois, pré-visualizar. É dar aquela olhada geral, como quem olha o mapa antes de começar uma viagem. Ver os títulos, a introdução, a conclusão, só para ter uma ideia do caminho. A terceira etapa é a leitura passiva. Aqui é só para se familiarizar com o texto, com o estilo do autor, sem a pressão de decorar nada. É um aquecimento. Aí sim, com o terreno já reconhecido, vem a leitura ativa. Agora é hora de mergulhar, de grifar, de anotar as ideias principais e, por último, a leitura seletiva. Aqui, o foco é total. É voltar e ler com profundidade só aquelas partes que são essenciais para o objetivo que foi definido lá no começo. Aí alguém pode pensar, mas isso é ler por cima. E o ponto crucial é justamente o contrário. Não se trata de pular conteúdo. Pelo contrário, com esse sistema, o texto é explorado várias vezes, só que cada vez com um objetivo diferente, mais focado. É sobre ser eficiente e não superficial. Beleza. Se a técnica é até que simples, por que não tá todo mundo por aí lendo super rápido? Boa pergunta, né? A resposta é que a velocidade precisa de uma base, de 3 pilares que sustentam tudo. Sem esses pilares, a técnica, ela simplesmente desmorona. Porque, vamos combinar, a ideia é bem óbvia. Velocidade sem entender o que se está lendo não serve para absolutamente nada. Leitura de verdade não é uma corrida de 100 metros rasos. Ela precisa de um alicerce, de outras habilidades mentais que têm que ser trabalhadas junto. O primeiro pilar, então, vocabulário. Imagina que ler é como dirigir numa estrada. Um vocabulário rico é uma estrada lisinha, asfaltada. Agora, cada palavra que a gente não conhece é um buraco, um quebra-molas. Força a gente a frear, quebra o ritmo, acaba com a concentração. Ou seja, quanto mais palavras no repertório, mais fluida e rápida é a viagem. Pilar número 2, concentração. Esse aqui é batata. Não adianta nada os olhos estarem voando pela página se a cabeça está pensando na lista do supermercado. Uma mente que vagueia não absorve informação, ponto. Não importa a velocidade. E, finalmente, o terceiro pilar, memória.
Muita gente acha que ter boa memória é um dom, uma coisa que nasce com a pessoa, mas não é bem assim. Lembrar do que se leu é resultado de técnica, de usar estratégias ativas para guardar a informação e, o mais importante, para conseguir acessar ela depois. É uma habilidade, e como toda habilidade, ela pode e deve ser treinada. Certo. Então, a gente já viu as técnicas, já entendeu os pilares. O que é que está faltando? Qual é a peça final desse quebra-cabeça? Por que tanta gente até aprende a teoria, mas na prática não usa? Essa frase aqui, olha, ela resume tudo. O grande desafio, na verdade, não é aprender algo novo, é desaprender. É lutar contra uma vida inteira de hábitos de leitura lenta. A gente está falando de quebrar padrões que foram reforçados dia após dia por anos a fio. Resumindo a ópera, leitura dinâmica é uma habilidade ativa. É como malhar, não é um truque. Os conceitos são fáceis de pegar, mas o domínio vem com a prática, com a consistência. E é por isso que muita gente desiste no meio do caminho, porque esperam um resultado milagroso, da noite para o dia, e não dá para pagar anos de um hábito sem treino e dedicação. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Imagina só, dominar a forma como a gente absorve informação. Isso pode mudar completamente a nossa relação com o conhecimento, com o aprendizado. Então, a pergunta final é: se o tempo não fosse mais um problema para aprender, o que é que se aprenderia primeiro? Quais portas isso abriria?